Olá, meu nome é Fernando Schiller, nós estamos no módulo 3, que é o módulo de gestão e finanças, do nosso curso de preparação para os prefeitos, agora em 2022, preparação de programa de governo e das primeiras medidas dos 2021. Hoje é uma grande honra, uma grande alegria estar aqui com o Aodi Cunha, que foi secretário da Fazenda do Rio Grande do Sul, hoje é conselheiro de várias empresas, grupos empresariais, foi também presidente da Fundação de Economia e Estatística do Rio Grande do Sul, tem doutorado em Economia na Universidade Federal do Rio Grande do Sul e pós-doutorado pela Universidade de Colômbia. É um grande especialista em finanças públicas, vai nos ajudar muito aqui nessa reflexão sobre o que os prefeitos deverão, poderão fazer ou devem se preocupar nesse pós-pandemia em termos de finanças municipais. Então, eu vou já abrir com uma primeira pergunta mais ampla para o Aodi, que ele possa fazer as primeiras considerações. Aodi, primeiro, nós vamos sair de um quadro de pandemia, obviamente, uma situação fiscal difícil, país, os estados, os municípios, muita demanda, né, por saúde, educação, muita gente eventualmente vai sair do setor privado e requerer serviços públicos. Então, assim, com a tua experiência, já tendo sido secretário, enfim, conhecer bem o governo, qual é a primeira preocupação? Candidatos tendem a prometer muito na campanha eleitoral, né? Talvez seja aí uma primeira recomendação, não prometer tanto, mas, enfim, qual é a postura que um candidato e um início, né, de governo se deve ter em termos de gestão de finanças nos municípios nesse pós-pandemia? Bom, primeiro, te cumprimentar, Fernando, prazer conversar contigo aqui, prazer redobrado de estar participando desse programa importante da Comunitas. Realmente você tocou num ponto que torna, talvez, as eleições municipais do próximo ano ainda mais desafiadoras para os candidatos, né? Porque realmente tudo indica que os municípios vão ter demandas crescentes de serviços públicos. O país, apesar de estar se recuperando, né, da fase mais aguda de crise, de queda na atividade econômica, ele está fazendo isso em boa parte por programas de ajuda, de auxílio emergencial, seja as pessoas, as empresas, mas nós sabemos que o fôlego desta continuidade de programas de socorro, principalmente do governo federal, elas são relativamente limitadas, né, por mais que sejam estendidas. Então, deve ocorrer uma pressão e demanda maior no nível municipal. Eu acho que, primeiro, para cada candidato, é importante você conseguir se preparar bem, evidentemente, para o início de governo, né? Isso significa entender muito sobre a realidade municipal, a realidade das finanças públicas, entender profundamente e fazer um mergulho sobre a situação real financeira, sobre o orçamento do município, como evoluiu recentemente, nos últimos anos, para ter uma dimensão correta sobre aquilo que é possível ser prometido numa campanha eleitoral e que não frustre as expectativas das pessoas logo que comece o governo. Esse período de preparação, de discussão eleitoral, eu acho que ele é muito importante, mais importante do que muitas vezes a gente vê nos gestores públicos, porque ele condiciona um bom início de governo. E o início de governo, seja no nível federal, estadual, mas no municipal também, talvez ainda de uma maneira mais intensa, ele é muito determinante para você conseguir fazer ações mais transformadoras, às vezes as que são mais difíceis, né, que exigem mais negociação, mais capacidade de execução, logo na largada. E eu acho que nós vamos ter nos serviços de saúde, educação, para os municípios, por exemplo, o retorno voltas às aulas, né, que ainda há uma grande definição, mas isso deve ocorrer já no final do ano, vão exigir um grande esforço, não só da capacidade financeira, mas uma capacidade de gestão dos municípios, né, de formação de boas equipes. Então, eu acho que esse período pré-eleitoral é um período de conhecer profundamente a situação financeira, da qualidade da gestão do município, para poder se prometer aquilo que é possível de se entregar, mas mais do que isso, que seja um período de preparação para que não se perca muito tempo no início de governo, quando você precisa dar respostas rápidas, quando você forma a imagem da gestão em relação à população. Eu acho que é o melhor momento de governo, é uma boa largada de governo, é possível se preparar, é possível e necessário se preparar para isso.
Nessa linha, Odd, assim, tu comandaste um ajuste fiscal muito duro e muito bem sucedido lá no Rio Grande do Sul, e eu, obviamente, tendo podido acompanhar de perto aquilo, quer dizer, a mim parecia que havia, em primeiro lugar, uma postura, né, uma certa filosofia de como fazer o ajuste, né? Então, quer dizer, que às vezes não desagradava muita gente da máquina, do próprio sistema político, porque tem que dizer muito não, tem que, enfim, mas exige uma certa disciplina. Então, a minha pergunta para ti assim, é muito para os prefeitos, para quem vai assumir o comando de áreas de fazenda, o que define um bom ajuste fiscal? Que tipo de posturas são essas? Né? Porque eu imagino que ninguém vai poder não pensar em fazer algum tipo de ajuste estrutural, ajuste fiscal aí nesse processo de retomada. Aí, né? Então, eu queria te explicar, contasse um pouquinho essa experiência e o que ficou de lição para ti, que tipo de postura os prefeitos e secretários devem ter a partir de 1º de janeiro. Bom, eu acho que mais de uma lição, Fernando. Uma primeira é que se você não tiver uma mínima solidez na gestão financeira, em qualquer governo, você não consegue entregar bons resultados nas outras áreas. Né? Você não consegue realizar ações relevantes, porque o desequilíbrio financeiro, a fragilidade financeira, ela vai acabar drenando energia do governo de diversas áreas, exclusivamente para essa área. Se você começar a ter um problema de dificuldade de honrar pagamentos com fornecedores, não conseguir pagar folha de salários com servidores públicos, você acaba concentrando muita energia do ponto de vista político, do ponto de vista de gestão administrativa nessa frente, e falta energia para fazer entregas em outras áreas. Então, primeiro, é ter uma consciência clara sobre isso, e eu acho que ajuda muito você não levar o ajuste fiscal como um fim em si mesmo. Quer dizer, você tem que ter uma ideia de plano de governo, de onde você quer chegar ao final de 4 anos, onde é que você quer chegar intermediariamente no 3º ano, no 2º ano, ao final do 1º ano, onde você tenha claro que o ajuste fiscal, o equilíbrio fiscal, ele é uma parte de outras ações do governo. Então, acho que é importante uma boa comunicação. Primeiro, você saber o que você quer entregar no seu governo, quais são as prioridades. E aí, o ajuste fiscal ele é um meio, o equilíbrio, a boa gestão financeira é um meio para fazer isso. E você saber comunicar para os stakeholders, saber comunicar para dentro do governo, para fora do governo, qual a importância de você fazer isso. Né? Eu acho que é um erro e um aprendizado que fica quando a gente olha, eu vivi isso e olhando para outras experiências, é um erro quando você foca no ajuste fiscal, no discurso de que o equilíbrio é um valor por si mesmo ou que ele vai entregar algum resultado para a população. Acho que é preciso você dizer que o que você quer fazer é entregar bons serviços de educação, bons serviços de saúde, qualidade de segurança, bons serviços públicos. E para fazer isso, você precisa ter equilíbrio financeiro e boa gestão fiscal. Né? Se você perder essa batalha também da comunicação, já é muito difícil fazer ajuste fiscal, manter o equilíbrio fiscal. Mas se você perde essa batalha da comunicação, fica ainda mais difícil. Agora, nessa linha, por exemplo, quais são os instrumentos? Assim, vamos pensando em alguns instrumentos que o governo tem. Por exemplo, vou te provocar um pouquinho aqui, algumas ideias. Quer dizer, geralmente surgem, né? Vamos renegociar dívidas, vamos parcelar, vamos propor uma espécie de redução linear nos contratos, vamos propor medidas de ajuste estrutural na Câmara de Vereadores, então vamos congelar salário por 1 ano. Tem um cardápio, me parece muito vasto. Assim. Tem alguma lógica esse cardápio? Tem algumas coisas que não tem como escapar de fazer. Eu me lembro do tema do realismo fiscal, ou seja, eu me lembro de um slogan que para mim ficou muito forte, quer dizer, o dinheiro é pouco, mas é de verdade. Então, por exemplo, sempre a estrutura da administração pública sempre trabalhou com essa cisão entre o financeiro e o orçamentário, enfim. Quais são os caminhos, digamos, desse cardápio aí que um prefeito pode pensar em utilizar? Eu acho que primeiro e dado principalmente que geralmente a realidade de uma nova gestão de um município não é estar com dinheiro sobrando, né? Geralmente você vai trabalhar com a escassez. Eu acho que a primeira é ser transparente. Né? Acho que a sociedade cada vez mais ela demanda transparência. E este é um ativo que joga a favor do bom gestor.
né? Então, você dar uma demonstração de transparência de realidade, como é a situação financeira real, seja do ponto de vista das receitas, das despesas, para a sociedade, e falando sobre um secretário de finanças, por exemplo, ou um prefeito, para os membros do governo, né? Sempre se tem esse tema, muitas vezes em governos, né, onde em alguns momentos parece aquela ideia onde você tem um secretário da Fazenda com seu time escondendo dinheiro e outros secretários procurando buscar recursos para realizar os seus programas. E é muito ruim isso, quando você não tem, de alguma forma, um trabalho cooperativo também nessa frente financeira. Então, esse é o meu primeiro ponto. Segundo, sempre dá para fazer uma revisão de oportunidades e se gerar mais receitas, né, com uma estrutura tributária, sem mexer em impostos, mas do ponto de vista de modernização, de eficiência, e cada vez mais há todo um tema, principalmente nos municípios onde a base de prestação de serviços vem crescendo muito nesse mundo digital, de digitalização de serviços. Eu acho que há uma série de discussões, inclusive no âmbito agora da reforma tributária. Então, há oportunidades de receita que eu acho que precisam ser sempre revisitadas. E despesas também. Despesas tem essa expressão que se usa muitas vezes, né, que é despesa que nem é unha, você precisa ficar cortando toda hora, porque senão ela cresce. Então, por mais que governos anteriores tenham feito já algum esforço de avaliação de despesa, sempre tem oportunidade, porque ela sempre tende a crescer em diferentes áreas, seja com fornecedores, seja com contratos, seja no gasto de pessoal. E vale sempre a pena revisitar, e a melhor hora para revisitar é no início de governo. Vai passando o governo e fica mais difícil de você, principalmente do lado da despesa, você ter ações mais fortes, né, no final de governo. E, falando sobre despesas, tem que ter um olhar muito especial sobre o gasto com o pessoal, né? O gasto com o pessoal é o principal gasto de estados e municípios, né? Em municípios não é diferente. Você vai ter um percentual muito pequeno de investimentos, geralmente nos municípios, raramente passando de 10%, às vezes muito menos do que isso. Aí você tem lá um gasto com a manutenção da máquina pública, né, de manutenção dos serviços, aí na faixa aí de uns 10%, no máximo 15%, e a gente está falando do gasto do pessoal sempre em 70% a 80%. Então, se você quer criar espaço fiscal para fazer investimentos, se você quer criar espaço fiscal para novos programas, você precisa ter um controle muito bom do gasto com o pessoal, né? E o gasto com o pessoal, muitas vezes, apesar de haver o discurso, né, e alguma demonstração sempre é relevante nos chamados cargos de confiança, corta um pouco aqui, corta um pouco lá, mas o grosso do crescimento do gasto de pessoal nos entes públicos e assim nos municípios vem pelo crescimento da massa da folha de pagamento, da massa de salários dos funcionários já contratados, seja por regras de aumento salarial, regras de incorporação de benefício. Avaliar se isso é adequado, eu acho que é muito relevante. Eu diria que, para uma próxima agenda dos novos prefeitos, avançar no tema de reforma administrativa, independente do que venha a ser feito no governo federal, é muito relevante e pode criar um espaço fiscal significativo para programas de investimento e para programas sociais dos municípios. Pegando esse gancho, tu falaste de reforma tributária, e eu queria uma dupla pergunta aí, né? Primeiro, pelo lado, vamos falar um pouquinho pelo lado da receita, não é? Os municípios têm o ISS-QN, quer dizer, como maximizar a arrecadação, como eficientizar a arrecadação, como trabalhar com tecnologia para melhorar, para evitar, enfim, a perda de arrecadação, não é? E o na sequência, queria ouvir primeiro isso, mas na sequência, que dá para imaginar que vai ter algum impacto da reforma tributária? A reforma tributária ficou para as calhendas gregas, aí não, os prefeitos não deveriam se preocupar muito com isso. Qual é a tua visão? Eu vou começar pela última pergunta, Fernando. Nós já vivemos no Brasil, no passado, vários outros momentos onde se imaginava que avançaria o tema da reforma tributária, né? E ela é, para mim, certamente uma das 3 ou 4 grandes reformas que o país precisa fazer se quiser crescer mais. Nós temos um dos sistemas tributários, se não o sistema tributário entre as grandes economias mais ineficientes, né? Seja pela carga alta, seja pelo número de impostos, pela complexidade, regras diferentes, judicialização. Nós temos um passivo contencioso gigantesco em relação ao PIB. Então, ela é urgente.
E eu acho que esse senso de urgência aumentou em relação a momentos anteriores. Pode ser que eu esteja exageradamente otimista, mas eu vejo uma pressão de diferentes frentes, não só de governo federal, mesmo dentro do Congresso. Os governos estaduais, governadores, secretários da Fazenda não aguentam mais o modelo do ICMS. Então, eu acho que ela tem uma chance maior do que teve no passado de avançar. Não sei se vai avançar, mas tem uma chance maior. E aí tudo indica que você, em algum momento, apesar do governo federal não ter encaminhado a proposta ampla, mas via iniciativa do Congresso, de estados, deve convergir uma proposta mais ampla e ela, aí sim, afetaria municípios também, né? Nós devemos ter alguma unificação de impostos, a direção do chamado IVA dual, uma arrecadação conjunta, mas depois uma divisão do bolo entre governo federal, estados e municípios. E tem uma discussão relevante para os municípios, que é a base de arrecadação de serviços, né? De serviços e propriedade, né? Como o IPTU, IPVA, que são as duas bases mais relevantes no nível municipal, né? do que o IPI, por exemplo, de hoje, ou o ICMS. Ainda que os municípios, evidentemente, recebam parte da sua arrecadação em transferências do governo federal e dos estados, né? Do ICMS. Então, vai haver uma discussão grande, eu acho que onde os municípios têm que ficar atentos é a discussão que envolve a base de serviços. Né? Há uma indicação de, talvez, diminuição da tributação sobre a indústria e aumento da tributação sobre serviços. Né? Em um primeiro momento, isso do ponto de vista arrecadatório para os municípios pode ser melhor, né? Mas deverá haver uma discussão de compartilhamento dessas receitas novas no novo sistema entre estados, governo federal e os municípios. Então, esse é um primeiro ponto relevante. Sobre a tua provocação sobre o que pode ser feito, independente de reforma tributária, na base de arrecadação hoje existente, eu acho que há, primeiro, uma discussão na base de serviços relevantes. Eu acho que os municípios, hoje, com todas as ferramentas de digitalização, as ferramentas de acompanhamento estatístico sobre, desde sonegação até identificação onde estão as bases de arrecadação, você pode cada vez mais ter tecnologias, ter ferramentas que auxiliam a máquina arrecadadora dos municípios. Né? Você precisa, na minha percepção, cada vez menos de pessoas, gentes, fiscais, e muito mais dessa inteligência. E eu acho que há ainda muito espaço, principalmente para os municípios pequenos e médios que não fizeram algum investimento em ferramentas como essa, de tecnologia, de aumentar a sua arrecadação sem aumentar impostos. Né? E também na frente da arrecadação de propriedade, como o IPTU, muitas vezes a não incorporação de tecnologias mais sofisticadas, como mapeamento por satélite, que aparentemente é caro, mas hoje em dia cada vez está mais barato, você deixa de investigar e deixa de ter um controle melhor sobre a sua base de arrecadação. E muitas vezes, inclusive, gerando uma série de distorções. Né? O imposto é previsto para ser progressivo, mas você tem imóveis, por diferentes razões, que não são mapeados, que não pagam imposto. E tem um imóvel, às vezes, de pessoas de renda mais baixa que estão pagando mais impostos. Então, rever essa base de arrecadação também com essas tecnologias, eu acho que é uma oportunidade para gerar mais receita sem aumentar impostos. E nessa mesma linha, tem uma espécie de fetiche de muitos prefeitos, prefeituras, enfim, vamos rever a planta do IPTU. Não é? Isso é uma, digamos assim, tu recomendaria, eu sei que é muito abstrato, porque vai variar muito de município para município, região para região, eventualmente, mas tu recomendarias que o prefeito, logo no início, fizesse um diagnóstico disso, enfrentasse essa questão, que obviamente quem vai pagar um pouco mais não vai gostar, quem vai pagar um pouco menos não vai reclamar, mas também, enfim, esse é um tema a ser enfrentado, ou isso acaba sendo um desgaste político que não vale a pena, ou deixa para depois? Qual é a tua visão sobre isso? Olha, Fernando, eu acho que é um desgaste que vale a pena. Né? Por quê? Porque a nossa base, e aquilo é claro, eu estou falando na maioria de municípios médios e pequenos, né? Isso já mudou um pouco nos municípios maiores que já fizeram alguma revisão de planta. Mas há muitos municípios que eu tenho certeza que não fizeram a sua revisão de planta e as plantas de IPTU, a estrutura fundiária e mobiliária das cidades mudou muito ao longo das últimas décadas. Né? Bairros que não eram valorizados e, por exemplo, receberam muitos investimentos públicos
né? Seja de iluminação, seja de segurança, de calçamento de vias. Então, não é, sob qualquer princípio tributário, não é justo, né, que regiões que têm uma valorização baixa, porque não receberam investimentos públicos, pagaram impostos muitas vezes, mas não receberam investimentos públicos, e outras que receberam investimentos públicos, né, e que tiveram, por isso, o seu patrimônio valorizado, que você não tem algum realinhamento de valores e de preços. Então, eu acho que tem dois aspectos aqui. Do ponto de vista arrecadatório, eu acho que é um bom princípio você conhecer os ativos sobre os quais você tributa. Então, não é razoável você ter uma base de ativos que você não conhece. E segundo, do ponto de vista de justiça tributária, seja qual for o seu princípio, né? Eu não estou dizendo que tem que ter progressividade, se a progressividade tem que ser alta ou não é nem esse meu ponto. É você saber identificar que regiões passaram a valer mais e que imóveis passaram a valer mais por conta de investimentos públicos que foram feitos com impostos. Então, eu acho que é justo também, sob esse princípio, fazer essa reavaliação. Agora, como é um tema polêmico, eu colocaria como um daqueles temas que deveriam ser enfrentados no primeiro ano de governo. Um ponto só, me corrija se eu estiver errado, né? Mas eu acho que uma questão que sempre vai se colocar para o prefeito, para o secretário da Fazenda, é como fazer a gestão, digamos, a relação das contas públicas com o sistema financeiro. Né? Então, por exemplo, o município deve negociar, digamos, com um banco grande, por exemplo, a gestão dos recursos, a folha de pagamentos, rolagem de dívida, enfim. Fizeste uma reestruturação enorme da dívida do Rio Grande do Sul junto ao Banco Mundial, obviamente com outra escala, que não vai ser escala de municípios de menor, pequeno porte. Mas que tipo de operações, qual é a relação que o município pode estabelecer, digamos, de ganha-ganha, digamos assim, com o setor financeiro? Bom, primeiro, é claro, né, como já falaste, quando nós vamos falar de municípios menores ou médios, né, muitas vezes a capacidade de interlocução ou mesmo a base de oportunidades ou de ativos ou dívidas, né, ela é diferente, é de tamanho menor e tem uma dificuldade maior de atrair a atenção de operações, né, no mercado financeiro. Mas dá para se fazer, sim, alguma coisa. E eu acho que vale a pena ver essas oportunidades. Eu diria também, antes até de comentar sobre isso, que um bom princípio da gestão fiscal e financeira, e que eu tentei levar lá para o Rio Grande do Sul, e acho que eu sugiro muito fortemente para gestores fazerem isso, é você separar aquilo que é o equilíbrio fiscal, que é a gestão do gasto corrente, né, que precisa ser financiado com a receita corrente, a receita permanente, né, daquilo que são operações extraordinárias, que vão ser feitas uma vez isoladamente, que geram um bom recurso, mas para que não se confunda essas operações e que você tenha uma receita extraordinária num determinado ano, aí você acha, né, que aquilo reflete uma situação de melhora permanente das suas receitas e sai aumentando o gasto. E o gasto continua mais alto depois e você não vai ter essas operações extraordinárias, seja a venda de algum ativo, seja alguma operação de empréstimo ou de reestruturação. Então, eu acho que é importante separar isso. Dado isso, né, primeiro, sempre vale a pena olhar para a estrutura de dívida e fazer uma consulta geral no mercado sobre se há algo mais a fazer. É possível eu alongar alguma operação da dívida? É possível, nesse alongamento, eu pagar juros mais baixos ao longo do tempo? E, preferencialmente, não só para a minha gestão, mas, né, que isso seja alguma coisa mais permanente. Eu tenho algum ativo real no meu município de poder público, né, como imóveis, que eu posso desmobilizar e posso isso fazer algum recurso financeiro que eu consiga simultaneamente transformar em alguma melhoria de prestação de serviços, né, ou alguma dotação financeira para programas sociais, por exemplo, mesmo do ponto de vista da base arrecadatória, estados e municípios têm uma boa parte da sua arrecadação que não foi feita no passado, né, ele não conseguiu cobrar,
de empresas, passou muito tempo e eles vão para a chamada dívida ativa. Né? Aquela dívida lá que parece que tem um monte de dinheiro, mas não tem, a cobrança é muito difícil e muitas vezes hoje o mercado ele já começa a conseguir enxergar valor nessas operações. Em alguns casos consegue até antecipar algum recurso para os municípios. Então eu acho que tem uma frente sim de olhar para dívidas de reestruturação, tem uma frente sim de olhar uma modelagem de dívidas passadas de empresas, mas que na verdade são receitas potenciais para os municípios às vezes, de olhar a desmobilização financeira de ativos. Agora, como muitas vezes esses municípios menores não têm uma sofisticação ou não têm nos seus quadros uma expertise financeira para fazer isso, eu recomendo fortemente, né, que os prefeitos, os secretários da Fazenda façam um tour de prospecção no mercado. Né? Batam em bancos, se os bancos grandes não atenderem, tem um número grande de bancos médios, fazem quase um roadshow dos municípios. Claro, faça o seu dever de casa antes, tentando levantar o que tem de informação, mas certamente quando eles tiverem o hábito de visitar o mercado financeiro, visitar os bancos, lá nessas instituições vai ter gente sofisticada, que está acostumada a fazer isso, vai olhar rapidamente para esses números do município e vai dar sugestões. Algumas sugestões que certamente nem vão estar sendo elaboradas antes pela equipe do novo prefeito ou mesmo secretário da Fazenda. E eu acho que isso é muito saudável, fazer isso de tempo em tempo. Daqui a pouco aparece uma solução fora da caixa que não estava na cabeça do gestor e que vai ajudar muito e vai trazer muitas vezes um recurso novo para o município. Excelente. Uma pergunta nessa, se você fosse, aqui é aquela direta, assim, se você fosse prefeito, não faça isso, eu estou brincando, você seria amigável ou favorável, simpático à concessão de incentivos fiscais? Porque pressões vão existir, mesmo que não seja o mesmo volume do Estado ou da União, obviamente, mas você tem, né, com os instrumentos fiscais. Você seria, assim, em tese, mais favorável, ou menos favorável, mais restritivo, ou isso acaba sendo, no longo prazo, um problema? Quer dizer, qual é que seria a postura mais adequada de um prefeito? Como estratégia, imagino, de alavancagem de setores econômicos ou de captação de investimentos, enfim, sempre tem essa sedução. Dá para ter alguma visão geral sobre esse tema? Acho que dá. Eu diria que no mundo, né, que não é o ideal, mas é o mundo que nós vivemos no Brasil, onde você tem a guerra fiscal e todos os municípios têm um conjunto variável de instrumentos de incentivos fiscais, seja de doação de terrenos, diminuição de alíquotas e base de cálculo, de SS, SQN, IPTU, enfim, muitas vezes acaba sendo relevante a decisão do incentivo. Eu acho que não é, evidentemente, o melhor modelo, o modelo que eu gosto, não só para os municípios, mas para o Estado como um todo, é você perseguir uma carga tributária mais baixa, de forma igual, para todos os competidores no mesmo setor. Mas esse, evidentemente, é um mundo ideal, porque nós estamos longe. Né? O mundo real é um mundo de disputa por atração de investimentos. Agora, para evitar que você acabe fazendo isso no varejo, né? Na pressão caso a caso, né? Muitas vezes numa pressão quase que não é só sobre o novo investimento, é investimento que já está no município, que diz que vai para o município vizinho, se o prefeito não renovar o incentivo ou não der um incentivo adicional, e aí você vê uma erosão das suas receitas sem necessariamente estar com um plano estratégico sobre aquilo que você quer manter e o que você quer atrair. Eu acho que é importante, de novo, o momento de plano de governo ele é muito importante para você ter uma ideia mínima, uma construção mínima de visão estratégica sobre o que você quer, o que você acha que é o mais relevante para o município. Né? Você está num município onde o seu potencial maior é a base agrícola, é a base do agronegócio, ou é alguma indústria, ou é a área de serviços. Eu acho que esse é um lado muito relevante. Acho que então você tem um norte, você não pode ter prioridade para tudo. Eu sempre digo que os governantes eles precisariam começar o governo pensando em 1, 2, 3 coisas, talvez no máximo, que eles queiram deixar de legado. Qual é o legado? Né? Os governantes, para mim, eles acabam, ao final do mandato, sendo lembrados geralmente por uma grande ação, não é mais do que uma. Né? E geralmente eles não sabem qual vai ser, mas ter um mapa, ter um caminho inicial onde você elege 2 ou 3 prioridades ajuda muito, você foca a energia. E no tema do desenvolvimento econômico também. Você tem que ter um tratamento equânime, evidentemente, o desenvolvimento e a geração de renda vem de várias frentes,
Mas, geralmente, os municípios têm alguma vocação mais forte, têm uma capacidade competitiva maior em algum setor ou alguma área da indústria. E aí eu acho que sim, talvez valha ser mais específico, mais focado no tema de incentivos. Agora, você tem que ter essa análise. Se você não fizer essa agenda, você vai a reboque das demandas e das pressões que não necessariamente vão estar em ordem de prioridades estratégicas. Vai ser quem chega antes, com maior poder de pressão, com maior capacidade de pressão política, e não é o ideal do ponto de vista da estratégia de desenvolvimento do município. Uma questão pontual, mas muitos municípios, Aod, criam estruturas para captação de recursos. Assim, né? Isso foi até moda, eu acho, nos anos passados aí. Se fosse prefeito, quer dizer, eu recomendaria essa ideia de cria uma secretaria especializada em buscar recursos, por exemplo, ou não. Ou é uma tarefa de todo o governo, coloca na Secretaria de Planejamento. Muitos municípios nem têm a estrutura técnica para fazer isso. Quer dizer, então, de repente, pode criar um consórcio de, sei lá, municípios de uma certa região. Qual seria a maior? Porque eu imagino que há muitas fontes de recursos, sejam internacionais, nacionais, em Brasília, setor privado, fundações, empresas, quer dizer, é infinito, quer dizer, a quantidade. Tem mais dinheiro fora do que dentro. Qual é que seria a melhor estratégia para criar uma cultura, digamos, de captação de investimentos, de atração? Fernando, tocasse num ponto bastante relevante, né? E eu acho que a resposta ela depende do tamanho do município e também de uma avaliação sobre a capacidade de recursos humanos que o município já tem nessa área. E, aliás, falando nisso, eu diria que eu acho que de todas as ações mais relevantes que existem para o início de governo, é formar um bom time, né? Gastar tempo. Todo mundo fala isso em tese, na verdade, né? Todo mundo diz que sem time você não consegue fazer muita coisa, que gente, e ainda mais no setor público, achar gente boa é difícil muitas vezes, principalmente para municípios pequenos, que têm menor capacidade ainda de atração, de talento, seja do setor privado, seja de deslocar do governo federal ou de estados técnicos para o município. Mas todo mundo fala isso. Mas não se aloca muitas vezes tempo, principalmente do gestor principal, de um prefeito, de um governador, para realmente no início de governo se dedicar a tentar montar um bom time. Então essa é a minha primeira recomendação e vale para esse aspecto ainda mais, né? Porque essa é uma área que exige um certo grau de sofisticação, de conhecimento de finanças, de interlocução com o sistema financeiro privado, com os organismos internacionais, eventualmente, de como é que funciona. É um sistema, principalmente no setor público, complexo de liberação. Você quiser fazer uma operação com organismo internacional, você precisa de Brasília, de autorizações em Brasília, precisa de uma interlocução com a Secretaria do Tesouro Nacional, com o do Orçamento. Então, existem esses recursos, existem em abundância, né? Diversos organismos internacionais, o Banco Mundial, o AFC, órgãos de fomento latino-americanos, dentro do setor privado. E o primeiro ponto é ter gente boa, né? Nem que você escolha inicialmente, se você não tiver na equipe de uma prefeitura, gaste energia, esforço, capacidade de articulação para trazer alguém que entenda disso, mas entenda realmente, que tem essa capacidade de interlocução, acho que vale muito a pena, né? E se o município é muito pequeno, enfim, o tema primeiro de gente é muito relevante, aí acho que vale para todos, vale mesmo para os muito pequenos. Agora, para acessar, muitas vezes, por exemplo, recursos de organismos internacionais, onde você precisa, as operações já têm um certo tamanho, que talvez excluam municípios muito pequenos, a ideia de consórcio municipal eu acho muito boa, né? Você pode acessar, municípios muito pequenos podem acessar recursos do Banco Mundial, do Fomplata, vários organismos, né? Eu estou falando de instituições oficiais, sequer falei do setor privado, né? No formato de consórcio, junto com outros municípios, né? Agora, de novo, mesmo no formato de consórcio, você vai ter que ter alguém bom, alguém que entenda disso, mais sofisticado, e eu acho que é muito relevante. Isso pode estar dentro da Secretaria de Finanças, pode estar no planejamento, pode estar no gabinete do prefeito, aí eu acho que é indiferente. Para a gente fechar, vou ter muitas questões aqui, mas vamos para a gente fechar, assim, pós-pandemia, quer dizer, vamos chegar no desemprego alto, né, setores econômicos aí tentando se recuperar, muita gente endividada, enfim, o tema do desenvolvimento econômico vai ser fundamental, eu imagino. Quer dizer, dá para ter algumas dicas nessa direção, quer dizer, como ter um plano, estimular o empreendedorismo, quer dizer, o crescimento endógeno,
buscar gente de fora, melhorar o ambiente econômico, baixar a burocracia, tudo isso junto. Qual é o pacote aí que dá para o prefeito pensar nessa direção? Ótimo ponto e bastante desafiador. De novo, eu acho que não tem uma bala só na agulha aí para endereçar esse tema. Você tem que ter mais de uma frente. Eu acho que tem 3 frentes relevantes. Tem uma que nós falamos, que é à medida que você tenha uma boa solidez fiscal, talvez você tenha algum espaço de recursos fiscais para, eventualmente, num ambiente onde existe alguma guerra fiscal, você ter algum recurso muito focado para algum tipo de desoneração, algum incentivo, né, que lhe permita talvez ser mais agressivo para uma iniciativa ou outra. Mas para mim não é essa a ação mais relevante para o desenvolvimento econômico e para a atração de empresas, né? Eu acho que são 2 outras frentes. A primeira, muito falada de novo, mas com poucas ações eu acho mais robustas, é a frente de capital humano, né? Qualidade de gente. Ao final das contas, quando a gente olha para as regiões, para as cidades, né, mais desenvolvidas, não só no Brasil, mas no mundo, né? Quando as pessoas falam que querem morar em Nova York ou em Londres, ou no interior do município pequeno da Califórnia, as pessoas estão olhando para quê? Para qualidade de prestação de serviços, né? Se a segurança é de boa qualidade, as pessoas podem sair na rua com tranquilidade, se o filho vai ter uma boa escola, pública ou privada, se há um serviço de saúde, né? Então, assim, você ter um mote de que você quer reter e atrair boas pessoas, né? Desenvolver o capital humano e atrair gente, é um vértice de desenvolvimento econômico cada vez mais poderoso, e eu acho que vai ser cada vez mais poderoso. Incentivo fiscal todo mundo dá num canetaço, né? No limite que você faz é não perder um investimento se você tiver capacidade fiscal. Desenvolver esses atrativos de qualidade de capital humano geralmente leva tempo, né? Mas é o resultado mais forte, mais poderoso. E no outro eixo, muito relevante também, é o que a gente chama de ambiente de negócios, né? O ambiente de negócios, evidentemente, não depende só da gestão municipal, você tem uma discussão tributária, macroeconômica, que depende do governo federal, do país, do próprio Estado também, mas certamente você tem um ambiente menos burocrático de instalação de negócios, de infraestrutura de respostas, né, públicas às demandas de instalação de negócios, de funcionamento dos negócios no âmbito municipal, também faz muita diferença. Então, eu diria que, principalmente essas 2 frentes. Eu sou muito simpático ainda que eu não tenha visto casos assim tão fortes ainda no Brasil, mas eu sempre defendi, eu acho que o dia que você tiver gestores, né, que deem um peso muito enfático na questão da qualidade do capital humano e digam, né, eu quero ter mais empresas, eu quero ter um desenvolvimento melhor de empresas. Por quê? Porque aqui é o melhor lugar para morar, aqui nós investimos em gente, a educação aqui vai ser a melhor da região, o serviço de saúde vai ser o melhor da região, aqui é um município mais seguro. Aí as pessoas e as empresas vêm ao natural. Você não fazer um esforço, muitas vezes, de ter que ir atrás e buscar e oferecer o terreno, oferecer isenção fiscal, que daqui a pouco, um ano depois, o município do lado oferece. Agora, essa estratégia de desenvolvimento do capital humano consistente, ela não é qualquer um que consegue entregar, não. Excelente, obrigado, estava ótimo, podíamos falar aqui a tarde inteira, mas eu acho que deu para dar um bom panorama, quero te agradecer muito. E com isso a gente vai encerrando aqui o nosso terceiro módulo de gestão com a presença da ODCUI. Muito obrigado, Ed. Obrigado, Fernando. Obrigado a Comunitas e eu desejo sorte e competência aos futuros prefeitos.